Olá, você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello e eu sou o Carlos Camargo. Hoje nós vamos comentar sobre lockdown, direito de defesa, estado de sítio, matérias aí que estão em efervescência na atualidade. Antes, vou reiterar aí aos nossos telespectadores que Dr. Vanderlei de Mello encontra-se com seu escritório em novo endereço. Como você está vendo aqui, ó. Dr. Vanderlei de Mello está na rua Santa Catarina, número 80, sala 1. Perto aqui do terminal de linhas urbanas, da Circulare. E também, caso você tenha interesse, ou alguém tenha interesse aí de animar a celebração do casamento, pode fazer contato aí com a doutora Luciana e sua equipe pelo telefone 99967-6276, 99967-6276, ok? Nós estamos passando por um período aí de pandemia na saúde pública do mundo inteiro, como é de conhecimento de todos. Todo mundo está cansado de ouvir falar nisso. E estamos passando por um pânico geral, né? E um pandemônio, desencontros de informações, mentiras, verdades, fake news, bipolarização, políticos a favor de uma coisa, políticos a favor de outra, presidente na mira das críticas, outros elogiando. E isso torna o caldeirão mais efervescente ainda. Infelizmente, acredito eu, que a sociedade deveria estar mais unida nesse aspecto para resolver este problema. O que acontece? Nós estamos passando um pico, que é de conhecimento de todos, nunca visto desde quando começou esta pandemia com mais veemência ali para março do ano passado, há um ano atrás. Ele já vem de dezembro de 2019, janeiro de 2020, a coisa foi volumando. Em março, então, começaram as medidas de controle, prevenção e de combate à pandemia. E passou o ano inteiro de 2020 desse jeito. Muito prejuízo aí para o setor financeiro, para as indústrias, comércios, comerciantes, empregos, empregados mandados embora, grande desemprego, ou seja, uma pandemia em todos os sentidos da palavra, não só na parte de saúde. E quando todos achavam que 2021 o vírus ia embora ou as coisas iam melhorar, não é que piorou? E estamos passando em março o maior índice de óbitos, de contaminação, de leitos em hospitais ocupados, UTIs, desde quando começou essa pandemia aqui no Brasil. E vem-se a pergunta: o Supremo Tribunal Federal, através de uma chamada ADI, que chama-se Ação Direta de Inconstitucionalidade, que recebeu o número do 6341, proposta pelo PDT, dizendo que o presidente da República estava agindo inconstitucionalmente ao comandar somente a União, a Federação, todo o controle do combate à pandemia no Brasil. E que isso deveria ser feito pelos estados e pelos municípios também, a política de combate. E o Supremo reconheceu isso. Então, repartiu essas obrigações entre a União, os estados e os municípios. E ficando a União somente vamos assim dizer, mandando as verbas. E o resto é por conta de governador e prefeito. O que nós estamos vendo? Governadores, cada um fazendo um jeito. Prefeitos,
por esse Brasil aí, mais de 5.500 prefeituras, fazendo também ao seu modo, ou entre aspas, às suas necessidades. Está gerando isso aí um mal-estar social tremendo, uma convulsão social. E eu entendo, segundo os levantamentos que eu fiz de estudo, de pesquisa, e acompanhando grandes juristas brasileiros, que fazem crítica a este modelo. Então nós temos aqui a Constituição Federal. Ela é o livro de leis maior da nação. Nada que fizer em termos de lei, decreto, pode atingir a ela no sentido de feri-la, contrariá-la. Quando assim acontece, chama inconstitucionalidade. Então as coisas têm que ser constitucional, de acordo com esta Constituição Federal, a última de 1988. Muito bem. Nessa Constituição Federal, ela fala que, no artigo 5º, um artigo chamado dos direitos de garantias individuais e coletivos, famoso artigo 5º da Constituição, ele diz diversas coisas, dentre elas, que reconhece a propriedade privada, o livre exercício do trabalho, qualquer trabalho, como patrão, como empregado, como autônomo, vendedor ambulante, seja o que for, qualquer trabalho lícito, legal. Ofício, né? Ou profissão de qualquer natureza, profissional autônomo. Ele também defende a intimidade, esse artigo 5º, a vida privada e a honra das pessoas. Importante, a livre locomoção no território nacional. Esses assuntos aqui só podem ser quebrados por dois tipos de coisa. Um chama estado de defesa e o outro chama estado de sítio. Então vamos ver aqui o estado de defesa. Ele está aqui, no artigo 136 da Constituição, 137. O estado de defesa é exatamente para ação do governo federal em casos que podem quebrar essas garantias do artigo 5º, que eu acabei de dizer algumas coisas. No estado de defesa, o presidente da República, ao decretar o estado de defesa, ele tem que primeiro ouvir dois órgãos de consulta. Um chama o Conselho da República e o outro chama... Um é o Conselho da República. Vou dizer o Conselho da República é composto por 14 membros. O vice-presidente da República, o presidente da Câmara, do Senado, o líder da maioria na Câmara, o líder da maioria no Senado, o líder da minoria na Câmara, o líder da minoria no Senado, o ministro da Justiça e mais 6 cidadãos. Esse compõe o Conselho da República, que é um órgão consultor. O presidente, antes de decretar o estado de defesa, vai ouvir, vai reunir esse pessoal e vai ouvir. Ó, a coisa está assim, 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 precisamos então tomar uma providência, uma medida. E deverá ouvir também o Conselho de Defesa Nacional, que é outro conselho, que também está no artigo 136 da Constituição. Nele também estão, aí nele não são 14, como no Conselho da República, são 8, que é o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, dos Deputados, do Senado, o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, ouvido esse pessoal todo, e chegando à conclusão de que deva mesmo ser decretado o estado de defesa, aí o presidente vai agir com esse decreto. E após a publicação desse decreto, ele comunica
o Senado Federal, o presidente do Senado, que deverá, em 24 horas, o presidente tem que comunicar ao presidente do Senado. Após isso, eles têm 10 dias para analisar esse pedido do Estado de Defesa. Se concordar, o Estado de Defesa colocado em prática. Caso contrário, o Estado de Defesa não será aceito. Então, o que vai acontecer com o Estado de Defesa? O que ele vai propor à sociedade? Vai suspender alguns direitos que estão nesse artigo 5º aí, que eu acabei de falar. E quais são eles? Esses que estão acontecendo aí no chamado lockdown. Então esse lockdown, que é uma palavra do inglês, né, que é confinamento, mas no português é entendido como fecha tudo, tranca. Isso que está acontecendo, fecha comércio, fecha entrada e saída de cidade, toque de recolher, direito de ir e vir, o famoso direito de ir e vir do artigo 5º da Constituição, tudo isso só pode ser quebrado pelo Estado de Defesa, segundo o entendimento de muitos juristas e modestamente o meu. E não é isso que está acontecendo. Então, eu entendo que essas atitudes, nós temos casos aí de prefeitos em várias cidades do Brasil, são muitos casos que chega ao cúmulo do absurdo, né? Nós temos lá no Rio Grande do Sul, fechando o supermercado, no que diz respeito a somente vender produtos essenciais. Mas o que são produtos essenciais? Então tem lá várias gôndolas, prateleiras, tudo tampada, porque não pode vender isso, não pode vender aquilo, não pode vender aquilo outro. Só pode arroz, feijão, comidas, óleo. Isso é um autoritarismo. Isso fere a Constituição. O livre comércio fere. Só poderia acontecer isso no Estado de Defesa. Outros lugares, nós temos até caso aqui perto, em São José do Rio Preto, postos de gasolina também fechados. E aquele cidadão que quiser abastecer o seu veículo, ele tem que, por escrito, justificar o motivo. Da onde que ele está vindo, para onde que ele está indo, por que ele precisa do carro, por que ele precisa abastecer e quantos litros ele precisa de abastecimento. Aqui, São José do Rio Preto, São Paulo, uma grande cidade. Por aí a gente tira a base como é que as coisas estão acontecendo. Absurdos, infringindo a Constituição. Agora, fica a pergunta, é correto isso em nome da contenção da contaminação do coronavírus? É correto isso? O presidente da República mandou ontem para o Supremo Tribunal Federal uma pergunta, para eles dizerem, então, o que é essencial. Porque o que é essencial para um, não é essencial para outro. E assim vai de um estado para outro, de um município para outro. A essencial aqui não é essencial lá. Então, um governador diz, não, vai funcionar somente os serviços essenciais. Aí ele diz quais são os serviços essenciais. Aí o prefeito vem e fala, um prefeito, não, aqui vai funcionar só os serviços essenciais. E diz quais são os serviços essenciais. Fica a critério de cada um, não pode. Esses chamados serviços essenciais têm que ser normatizados em nível federal. E como eu disse, tudo isso infringindo a Constituição brasileira, porque deveria ser tratado de uma maneira em estado de defesa, aonde o governo federal, através do Ministério da Saúde, Ministério da Defesa e todos os órgãos que ele tem à sua disposição, vai mapear o Brasil e ver os locais aonde de fato precisa uma intervenção mais séria, né? E o que vai ser feito nesta intervenção. Qual será a intervenção nesses lugares? Mas, como eu disse, nessa ação que o PDT entrou no Supremo alegando a inconstitucionalidade da ação do presidente da República, que queria fazer isso que eu acabei de falar,
E passou, então, o Supremo dizer que não. Os entes federais que todos participam e todos têm autonomia, a federação, os estados e o município. Aí ficou essa bagunça que nós estamos vendo aí pelo Brasil aí. Manifestações para todo lado, pessoas não concordando, fecha horário. Toque de recolher. Isso é um absurdo. Toque de recolher precisa de uma medida constitucional, que está numa outra medida. Porque no estado de defesa, ele só é válido por 30 dias. Ele depois pode ser prorrogado por mais 30 dias. Novamente ouvido o Conselho da República, ouvido o outro conselho e comunicando o presidente do Senado. Se depois disso, na segunda vez, não resolveu, aí a coisa muda para o estado de sítio, que é uma medida mais forte. Nesse estado de sítio, aí sim, pode haver o toque de recolher. É uma medida drástica. Logicamente, o governo, ao decretar o toque de recolher em algum lugar do Brasil, ele justifica por qual motivo está havendo a necessidade do toque de recolher. Em alguns lugares ou no país inteiro. E é um país muito grande, um país de dimensões continentais. E o que acontece? As realidades são múltiplas. Apesar da pandemia estar agindo para o Brasil inteiro, cada região tem a sua particularidade. Tem uns que estão com a incidência maior de contaminação, outros nem tanto, e algumas medidas mais fortes devem ser nessas regiões que está havendo maior contaminação. À medida que as coisas for melhorando, vai afrouxando, mas isso tem que ter um controle, segundo a Constituição, pelo estado de defesa, pelo estado de sítio, que é decretado. Aí no estado de sítio, o Senado se reúne para aprovar, porque o presidente da República só pede. O Senado Federal, com a Câmara dos Deputados, unidos, formam o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, a pedido do presidente da República, vai dizer se de fato há necessidade da decretação de estado de sítio. Aí sim. O estado de sítio é muito usado em períodos assim, de guerra, em períodos de um conflito militar, de fronteira, algum país estrangeiro colocando em risco a integridade nacional, que é o mais típico para estado de sítio. Ou no caso de uma calamidade pública desse tamanho, que é a pandemia. Esse assunto vai longe, tem muita coisa para falar, aqui a gente está dando só uma resumida por cima mesmo, passando bem por cima. Você pode aí entrar na internet através do Google, olhar lá o artigo 5º da Constituição, o artigo 136 do Estado de Defesa, o artigo 137 do Estado de Sítio. E já que a gente volta. Se quem convive com o problema soubesse como é não precisar conviver, certamente iria atrás de mudança. Se não te faz feliz, se não te deixa sorrir, se você não está satisfeito quando se olha no espelho e sorri, ou quando tira uma foto, procure vir e não se acostume com o que não te faz bem. Ok, então estamos de volta. Eu estou fazendo um comentário aqui num aspecto jurídico, porque a situação está complicadíssima. Então eu não queria estar no lugar de prefeito nenhum, por nem um minuto, porque se faz de um jeito, desagrada
uma parcela da sociedade. Se faz de outro, desagrada a outra parcela. Então fica uma situação complicada. Se também permite a abertura de tudo, o sistema de saúde pode dizer para o prefeito, olha, as UTIs estão lotadas, não cabe mais ninguém e tem gente para entrar. Tem paciente em estado grave que precisa entrar na UTI, só que está tudo ocupado. E aí? Aí vem a crítica em cima do prefeito, vão jogar a responsabilidade em cima dele. Ah, não deveria ter fechado a cidade, deveria ter fechado o comércio, deveria ter fechado as entradas e saídas, deveria ter dado o toque de recolher. Aí se faz tudo isso, aí vem uma outra parcela reclamando. Precisa de trabalhar. As pessoas, a não ser aquele que tem o salário garantido, esse é a favor do fica em casa. Aquele que tem um emprego garantido, que não vai perder o emprego, está tranquilo, fica em casa. Mas aquele que precisa correr atrás do pão de cada dia, ele não vai concordar, ele vai espernear. Tem razão? Tem razão. Então fica assim um problema seríssimo para ser controlado. O que precisa é a paciência e a colaboração de todos. Agora, como eu disse há pouco, deixa aberto somente o essencial, serviços essenciais. Nós não chegamos num denominador comum do que é isso. Especificamente serviços essenciais. Sabemos que supermercado, o povo precisa comer. Então, mercado e supermercado, padaria, açougue, lugar onde tem alimento, é um serviço essencial. Isso é indiscutível. A farmácia é um serviço de drogaria, serviço essencial. Por aí vai. Aí tem outros que são questionáveis, que muitos acham que não é essencial, e outros acham que é essencial. Então fica essa disputa. Por isso que eu acho importante que venha uma definição de cima para baixo, como foi pedido pelo presidente da República, para dizer o que o Supremo Tribunal Federal é o que está mandando hoje em dia no Brasil, é dizer então o que é essencial, para assim direcionar os prefeitos e governadores no sentido de fazer aí a sua contenção, o seu lockdown. Tivemos exemplos aqui no Brasil de cidade que fechou 100%. 100%. Como o caso aqui de Araraquara, no estado de São Paulo. Caiu o índice de contaminação de pessoas na UTI. Muito bem. Então, até quanto tempo vai durar esse lockdown lá? Até atingir 50% da capacidade de UTI. Aí depois abre. Aí a UTI enche de novo. Aí fecha tudo de novo. Então, além da saúde física da população, esse lockdown está afetando a saúde social, a saúde financeira das pessoas, a saúde financeira do município, do estado e da União, da federação. Então, não é só a saúde física. Quantas coisas vêm atrás disso aí? É um efeito dominó, é uma avalanche de problemas, de dificuldades que a gente não sabe quando é que vai resolver tudo isso aí. Então, como eu disse no início, tem que ter muita paciência e colaboração de cada um, porque senão não vamos chegar a um final satisfatório. E para conter esses absurdos, a gente vê um bate-cabeça danado. O governador decretou a onda roxa em Minas Gerais. Então fecha isso, não pode aquilo outro. Aí vem um determinado prefeito e fala, não vou aderir a esta onda. Aqui na minha cidade vai funcionar ao meu modo. Aí vai funcionar isso e não vai funcionar aquilo. Ele que vai definir o que é essencial e não. Aí numa outra cidade fala, não, eu vou aderir esse decreto do governador, mas mais ou menos. Porque aqui na minha cidade é isso. Aí vem outros e fala, aqui eu não vou aderir a nada. Aqui é tudo aberto, né? Todo mundo trabalhando, tudo funcionando. Quem não aderiu aqui nas nossas proximidades aqui, Guaxupé,
Varginha, Carmo do Rio Claro, São Lourenço, né? E por aí vai. Tem muitas outras, tantas cidades aí. Então isso traz o quê? Uma insegurança, porque é uma verdadeira torre de Babel. Ou seja, está cada um falando um idioma, ninguém está entendendo o que o outro está querendo dizer. É a famosa torre de Babel. É isso que está acontecendo. Então eu sou a favor que, contrariando aqui que a decisão do Supremo Tribunal Federal, eu sou a favor que a federação, que o governo federal fique com a rédea do assunto. Logicamente, o que diz respeito à saúde é compartilhado em todos os aspectos, com o Estado e município. Mas o controle, o direcionamento deve ser feito pela União Federal. Por isso que nós vivemos numa república federativa, né? É uma federação, uma união de estados com um controle central. Mas o que o Supremo fez? Ele expandiu esse controle, dando mais maneabilidade, mais quantidades de providências que pode ser tomada pelos municípios, no sentido de fechar ou não fechar, fechar isso e não fechar aquilo, e assim vai indo. Então a gente vê que nós temos um outro caso interessante, que é o Decreto Legislativo 06 de 2020, que toda a verba que é mandada do governo federal, que mandou bilhões e bilhões de reais para os estados do Brasil, e para aí construir hospitais de campanha, compra da aparelhagem que precisa, mais UTIs, etc, etc, etc. E isso foi autorizado pelo Senado no chamado decreto legislativo. Virou para o presidente, para ficar bem simplificado. Ó, você manda o dinheiro e eles lá fazem o que querem. O que querem no sentido de do que necessita. O que aconteceu? Bagunça de novo. Nós estamos acompanhando aí pelo Brasil, gastaram rios de dinheiro com construções de hospitais de campanha, chamados hospitais provisórios, tudo novinho, de última geração, caríssimo, dentro de estádios, né, grandes parques, aquela coisa monstruosa para atender aquela contaminação em massa mesmo, não sei o quê. O que aconteceu? Como, de repente, a coisa parece que ia normalizar em meados de 2020 em diante, desmancharam tudo. Desmancharam tudo. Mas, e aí? Para onde foi esse dinheiro? Para onde foi esse material? O que aconteceu com isso? Uma verdadeira vergonha. Então, a corrupção, o desmando, está campeando pelo Brasil em vários estados e prefeituras. Isso é uma vergonha, isso é uma falta de patriotismo. A Procuradoria-Geral da União, a chamada PGU, que é o Ministério Público Federal, né, a chefia maior do Ministério Público Federal, os seus procuradores-chefes, agora, foi até publicado na imprensa essa semana, está enviando uma determinação aos senhores governadores, dizendo o que eles fizeram com esse dinheiro. O que fizeram? Quanto foi gasto? Com o quê? Quanto custou? Vai vir problema aí. Pode ter certeza que muitos governadores, muitos prefeitos deste Brasil vão ser processados, porque fizeram um mau uso do dinheiro. Usaram o dinheiro de forma errada, ilegal e imoral. E agora está sendo cobrado pela Procuradoria-Geral da União. E nós vamos ter muita notícia a respeito disso aí. Então, é mais um bate-cabeça, é mais uma coisa errada, né? Por quê? Porque não houve o controle desde o início do governo federal. A ordem é, você manda o dinheiro. E eles fazem lá segundo as suas necessidades. Depois de dar essa bagunça toda, eles vão cobrar de quem? Do presidente da República, que é o que menos tem autoridade nesses assuntos aí. Porque, como eu disse aqui, da decisão do Supremo, e como eu disse aqui, desse decreto legislativo do Senado,
deixando tudo por conta de governador e prefeito, manda o dinheiro, presidente, o senhor manda o dinheiro, o resto é com eles. Aí, confusão de todo jeito, dinheiro sumindo em todo lugar, e isso é uma vergonha, como diz o Boris Casoy, né? Semana que vem a gente continua. Obrigado aí pela atenção. Até a próxima.